capítulo 1. Hoje o assunto é interessante, porque se eu perguntar assim, quem quer milagre ou milagres, todo mundo vai levantar a mão, é ou não é? Se eu perguntar assim, eu quero a provisão de Deus, todo mundo também vai levantar a mão. Se eu perguntar quem quer uma cura, quem precisa de uma cura, pastor, talvez eu não preciso, mas alguém da minha família, as pessoas vão levantar a mão. Mas a gente precisa observar dois detalhes que nós vamos mergulhar nas Escrituras para a gente descobrir, para que Deus faça, através do seu Filho, milagres, provisão e cura. Então veja comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ok? Vou parar até aí. Mas eu vou me ater no detalhe, na parte B do versículo, que Tiago fala assim: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Ele diz, pronto para ouvir. Para que você veio na igreja? Para ficar conversando, batendo papo, tomando conta da vida dos outros? Não, você vem na igreja, abrir a Bíblia, para ouvir quem falar? Deus. Para ouvir Jesus Cristo falar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, que a sua palavra, ela venha encontrar repouso em nosso coração. E com isso faça com que a gente cresça e amadureça. Faça com que não só sejamos ouvintes da sua palavra, mas cumpridores, aqueles que creem na sua palavra, aqueles que praticam a sua palavra. Pai, fala conosco no profundo do nosso coração, e que a sua palavra poderosa, ela venha multiplicar em nossas vidas, nos fazendo prosperar, em nome de Jesus, assim seja. Toma o teu assento, por favor, toma o teu assento. Bem, a palavra hoje é curta, objetiva, sincera, que vai produzir resultado em nosso coração. Por isso que Jesus sempre falava assim, lá em Marcos, capítulo de número 4, versículo 9, ele disse o seguinte: seja pronto para ouvir, tardio para falar. Não, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu falei o versículo errado. Mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Marcos capítulo 4, versículo 9. Então ele deixou bem claro que nós temos que estar sempre prontos para ouvir, atentos para ouvir. Por isso que quando a gente ouve a palavra de Deus, já é um princípio na nossa vida. Um princípio para ela gerar alguma coisa. Isso não quer dizer só que a pessoa que ouve a palavra de Deus, que ela vai receber os milagres, que ela vai receber as provisões de Deus, que ela vai receber a cura que ela precisa, não. É um princípio que Jesus Cristo falou,
e que Tiago também falou, que nós estejamos prontos para ouvir. Prontos, atentos a ouvir. Quando a pessoa está de prontidão, você acha que ela está distraída? Não, ela está atenta, pronta. Ainda mais quando vai ouvir um pronunciamento, ela tem que estar pronta para ouvir. Porque se conversa, fala, se discute, não estará atento para ouvir aquilo que está sendo falado. Por isso que Jesus deixou bem claro, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lá em Apocalipse, João falou a mesma coisa, né? Ele está ali no último livro da Bíblia falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que quando eu entro na igreja, ou vou numa igreja evangélica, convidado, na hora da palavra, né, eu fico ali atento, pronto para ouvir. Por quê? Porque a palavra, ela precisa encontrar repouso para que ela venha produzir. Entendeu? Não sede também somente ouvintes, mas nós temos que ser praticantes. Aqui mesmo em Tiago, se você for comigo lá, versículo 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. É claro, você vem na igreja para ouvir a palavra, você está atento, mas não temos que ser só ouvinte, nós temos que ser cumpridores da palavra. Por isso que é o mesmo que falasse assim, prontos para ouvir e prontos para fazer, executar o que a palavra está falando. Porque se eu for só ouvinte, entendeu? Só ouvinte, que efeito teria a palavra na minha vida? Nenhum efeito. O melhor da palavra, guarda bem isso, o melhor da palavra não é só ouvir. O melhor da palavra é você praticar, não é? Quando você está se alimentando fisicamente, você está comendo algo que você gosta muito. Você come depressa? Você come ali rápido? Não, você come bem devagar para você saborear aquele alimento que você tanto gosta. Você vê, o Rafa, ele gosta de Coca-Cola. Quando você bebe a Coca-Cola, bem devagarinho, você sente ela queimando na garganta, aí você sente aquele gosto maravilhoso, é ou não é? O alimento que você gosta, você come com prazer, ainda mais quando a esposa faz com amor e carinho, né? Coloca aquele tempero gostoso, você come e quer até repetir. A palavra é a mesma coisa. Você ouve, você guarda no seu coração e com ansiedade você quer praticar ela, para ela ter efeito. Porque a palavra sem ser praticada, ela não tem efeito na nossa vida. É como entrasse nesse ouvido aqui e saísse no outro. Você está entendendo? Por quê? Porque Jesus vai assemelhar a pessoa que ouve a palavra e guarda no seu coração, como aquela pessoa que edificou a sua casa na rocha. E ele vai misturar isso daí, olha só o que ele vai falar nessa passagem tremenda. Ele vai pegar o apanhado de Tiago, 1,19, ele vai pegar o apanhado de Marcos 4, versículo 9, e ele vai dizer assim, não sede só ouvinte, mas cumpridores, porque senão eu não vou assemelhar esta pessoa que edificou a casa na rocha.
essa pessoa não terá um alicerce sólido, fortalecido. Veja comigo na palavra de Deus, em Lucas capítulo 4, versículo de número 6. Por isso que é bom você trazer caderno, ou um papel, lápis, caneta, para você anotar e guardar, porque não é só ouvir, mas você precisa guardar para praticar a palavra de Deus. Aí no versículo de número 46, Lucas capítulo de número 6, versículo 46 diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Viu? Porque quando nós chegamos na igreja, entramos na igreja, a gente quer ouvir Deus falar conosco. Queremos ouvir Jesus Cristo falar conosco. E não só ouvir Ele falar conosco, nós queremos guardar a palavra dEle no nosso coração. E Ele fala assim: não fazeis o que eu digo. Aí a pessoa vem na igreja, Jesus fala, ó, faça isso, faça aquilo. E a pessoa sai, mas não faz. Aí Ele dá uma resposta aqui bem clara: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, a mesma coisa que falasse assim, e as pratica. Se você cumprir a palavra de Deus, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Olha o que a palavra vai fazer quando a gente ouve, observa, pratica ela. Nós seremos fortalecidos na rocha. E a gente já ouviu falar, dentro da revelação da palavra rema, que Jesus Cristo é o que? A rocha. Nós seremos edificados nele. Não seremos abalados pelas nossas dificuldades, pelas circunstâncias da vida, pelo fracasso, pela falta de fé, porque a palavra de Deus, ela produziu em nós alicerce sólido, profundo, raízes. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então Jesus aqui, ele está na mesma linha, no mesmo pensamento de Tiago. Não sedes ouvintes, mas sedes cumpridores da palavra, porque seremos alicerçados, enraizados em Cristo, na rocha. Essa questão aí de bater, não é, corrente de água sobre a casa, são as forças contrárias que vêm contra a nossa vida. Porque, amados, nós somos essa casa que foi edificada. Agora, como está sendo edificada a sua casa? Como está sendo edificada a sua vida? Só no ouvir a palavra de Deus? Não, tem que ser no ouvir e no praticar a palavra de Deus. Mas pastor, e se a pessoa só for ouvinte e não praticante? Nós não podemos julgar essa pessoa. Por quê? Porque Cristo não julga a pessoa que é somente ouvinte e não praticante. Porque Jesus Cristo deixa bem livre, bem à vontade. É uma questão de querer. Ou você ouve e pratica, ouve e seja cumpridor da palavra,
ou você só é ouvinte. E ele vai deixar bem claro que se você for só ouvinte, e não se interessar em cumprir a palavra de Deus, ele, o próprio Cristo, não julga a pessoa, deixa ela bem à vontade. Agora, não receberemos os milagres de Cristo. Não receberemos a provisão. Não receberemos cura. Não receberemos aquilo que vem de Jesus Cristo. Por quê? Porque se Ele está falando e a gente não está obedecendo, o que virá sobre a nossa vida? Nada. Porque a palavra não terá efeito. Eu fiz uma escolha. Meu querido, você tem que fazer uma escolha. Ou você quer somente ser ouvinte e não receber nada que provém de Cristo, ou você quer ser ouvinte, praticante e receber tanto o milagre, a provisão e a cura. Veja comigo aí em João capítulo 12, vai mais à frente aí por favor. Versículo de número 47, está escrito assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, é o mesmo que falar e não praticar, e não ser cumpridor da palavra, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque o Jesus está preocupado em salvar a nossa alma. E nós temos que estar preocupados se queremos viver os milagres, a provisão e a cura ou não. Porque Ele está, Cristo está ou não está disponível para fazer os milagres, as provisões e a cura na nossa vida? Claro. Mas Ele deixou a dica: se você for só ouvinte, e não crer, e não ser cumpridor, eu não vou te julgar. Eu vou até salvar a tua alma, mas você vai deixar de viver o melhor nesta terra. Porque eu te falei que se você for ouvinte cumpridor da palavra, amados, nós comeremos o melhor desta terra. Nós viveremos o melhor dessa terra. Por isso que quando Jesus Cristo falar contigo, através da palavra dele, crê. Seja cumpridor, cumpridora. Seja aquele que vai fazer. Porque ele trará um milagre sobre a sua vida. Ele trará ali a provisão que você precisa. Ele trará a cura que você precisa. Meu irmão, é a mesma coisa de você fazer assim: eu ouço Jesus Cristo falar comigo, e eu vou fazer o que Ele está mandando. Você está praticando, amado. Você está se esforçando. E Ele vai continuar a dizer, em João capítulo 2, que Ele quer fazer um milagre na nossa vida. Só que nós precisamos fazer o que Ele manda, através da sua palavra. Em João capítulo 2, nós vamos ver ali uma das primícias dos milagres de Cristo, a qual Ele transformou água em vinho. Isso é ou não é um milagre? Claro que é. Poxa, quem hoje transforma água em vinho? É o mesmo que você for numa festa, acabar a bebida, acabar a comida. Porque se acabou a bebida e se acabou a comida, não é mais festa. Imagina, acabou o milho, acabou a pipoca. Se não tem milho, acabou a pipoca. É claro, imagina estar em uma festa de casamento, a qual eles celebravam com vinho, e era o melhor vinho, e de repente acabar o vinho da festa.
é o mesmo que acabar a celebração. Só que Jesus Cristo estava lá, ele foi convidado. E aí a sua mãe chegou para ele e falou: acabou o vinho, acabou a bebida. Aí Jesus falou assim: o que tem eu contigo, mulher? Aí Maria vai falar algo interessante e importante para todos que estavam ali: fazei tudo o que ele vos disser. Ela estava falando assim: ele vai falar, mas vocês têm que fazer o que ele está mandando, porque senão não vai ter milagre, e senão não vai ter festa de novo. Você já reparou que quando tem um milagre na nossa vida, é uma festa só? Você fica feliz, você fica animado, você fica radiante, olha, você fica maravilhado, você ama mais Deus. Então a gente precisa trazer à existência para se cumprir a palavra que Cristo está falando. Veja comigo no capítulo 2, versículo de número 5. João capítulo 2, versículo de número 5. Eu vou ler desde o 2 também, vamos lá. João 2, versículo 2. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. O que ela está pedindo para que o povo faça? Obedeça ao que ele vai falar. Cumpre aquilo que ele vai falar, para que o milagre venha a acontecer. Versículo de número 7. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, eles fizeram tudo o que Jesus mandou. É para encher as talhas? A gente enche. É para levar até o mestre-sala? A gente leva. A gente passa para ele, que foi o mestre que mandou fazer isso. Eles estão cumprindo a palavra de Deus. Então, para que a gente venha mover a palavra para que ela produza milagre em nossa vida, nós temos que cumprir aquilo que Jesus está falando. Às vezes a gente fica invocando o milagre, mas a gente está obedecendo, praticando a palavra de Deus. Por isso, amados, que muitos na igreja vêm para somente ser ouvinte. Sai da mesma maneira que entrou. Agora, quem vem, ouve e pratica, começa já a mover na vida dela o quê? Os milagres. Aquilo que precisa. O que precisava na festa? De vinho. E o vinho ia trazer o quê? Alegria. Tem milagre na minha vida e na sua vida que vai trazer muita alegria para você. Agora, vamos cumprir a palavra de Deus. O que adianta somente ouvir, mas temos que ser cumpridores da palavra. Pastor, eu não quero só viver os milagres. Eu quero ter provisão da parte de Deus. Provisão, sustento. Eu quero abundância. Se lembra que os discípulos, inclusive Simão e os discípulos, estavam pescando e não pescaram nada.
Pegaram nada. Aí Jesus apareceu num barco, ensinando algumas pessoas, e ali se encontrou com os discípulos. E Jesus falou assim: vamos para o mar alto, e lá vocês vão lançar a rede. Aí Simão, chamado Pedro, falou assim: nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. O que Pedro e os discípulos estão precisando? De provisão, alimento. Quando se fala de alimento, está se falando de provisão, as nossas necessidades. Então, quando Jesus está no barco, ele fala assim: olha, eu quero que vocês vão bem para o fundo, no mar alto, e lá vocês vão lançar a rede. Só que Pedro fala assim: olha, nós trabalhamos a noite toda e nada pegamos, mas como o Senhor manda, lançaremos a rede. Meu irmão, foi nessa parte aí que eles provocaram a provisão da parte de Cristo. Tudo foi contrário ao que eles trabalharam, mas quando eles obedeceram, o mesmo que eu vou praticar isso que ele está falando, obedecendo, olha, vamos sim, lá vamos lançar a rede, provoca algo no mundo espiritual, por causa da palavra, o efeito da palavra que provoca o milagre, o efeito da palavra de Cristo que move e provoca a provisão. Por isso que se formos só ouvinte, nada acontece. Mas quando somos cumpridores da palavra, a palavra que sai da boca de Cristo, Ele sustenta. É verdadeira, é poderosa, e vai multiplicar aquilo que você precisa na tua vida. O que você está precisando? De uma multiplicação vinda da parte de Cristo? Obedeça, pratica o que Ele está falando. Veja comigo, Lucas capítulo 5, volta comigo. Lucas capítulo 5, versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. Para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. O que eles estavam acreditando? Na palavra que Cristo estava liberando. A palavra que Cristo libera é para todos, mas nem todos a pratica. E aqueles que praticam, nós vimos lá em João capítulo 2, quem pratica recebe o milagre. Vai algo ser transformado na vida da pessoa. Agora, quem crer também na palavra e a pratica, verá a multiplicação e a provisão. Veja no versículo de número 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Essa provisão aqui, não foi só para os discípulos não. Olha só, tem pessoas na sua casa que está vivendo e sendo sustentado pelo milagre que Deus está fazendo na sua vida. Veja que a multiplicação aqui, essa pesca vai ser tão maravilhosa, que aquilo que eles conseguiram pescar, também vai ser dividido para os que estão ao seu redor.
precisou vir barcos para poder ajudar. A bênção da provisão vai ser tão grande na sua vida, que não vai só beneficiar você não, também toda a sua família. As pessoas vão ficar maravilhadas. Por quê? Porque você está cumprindo, você está sendo um cumpridor, uma cumpridora da palavra de Deus. Você está aqui não só ouvindo, mas você está praticando a palavra de Deus. Veja comigo aqui no versículo de número 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas é maravilhoso a gente ver, né? Que através da obediência, do cumprimento da palavra de Deus, até quem estava ao redor que não pegou nada foi beneficiado. Mas por quê? Porque nós temos que ser não só ouvinte da palavra, nós temos que ser praticante. Até essa parte nós vimos que o milagre acontece, até essa parte nós vimos que a provisão acontece, mas tem coisas na nossa vida que nós precisamos de cura. E a cura virá também através de ouvir e praticar a palavra de Deus. Você quer um exemplo disso? Lá em João, capítulo de número 9, Jesus se deparou com um homem cego de nascença. O cara era cego de nascença. E aí, os discípulos, né, aqueles que estavam ao redor, falaram assim: Senhor, foi ele ou foi os seus pais que pecaram? Para que essa cegueira que está aí nele, foi por causa dele ou foi por causa dos seus pais? Aí Jesus falou assim: não foi nem por causa dele, nem por causa dos pais. Mas isso é para manifestar as obras de Deus. Amados, Deus me deu uma revelação nessa palavra aí, que a cura vai chegar na sua vida, mas depois que você, além de ouvir, praticar a palavra de Deus. Porque Jesus vai mandar esse cego fazer algo que vai depender também da ação dele. Jesus vai falar para ele: olha, você precisa ir até o tanque de Siloé e lavar o seu rosto, porque eu vou colocar lodo nele. Veja comigo essa cura que Jesus fez nesse homem, que todos ficaram maravilhados. João capítulo 9, versículo de número 2. Veja o primeiro também, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aí eu me prendi nesse detalhe aí. Jesus vai fazer o milagre, vai liberar sobre ele a palavra, mas vai precisar que ele faça algo. Mas Jesus está falando para os seus discípulos, ele deu uma pausa aí, não foi diretamente no cego, para fazer ali o trabalho de cura, não é? Mas ele dá uma pausa e vai trazer essa palavra para os seus discípulos e mostrar: isso está acontecendo com ele para se manifestar as obras de Deus. Aí eu fiquei preso nessa
pequena frase, as obras de Deus. Que obras são essas? Essas obras de Deus estavam sobre a vida de Cristo. É isso que deixa a gente maravilhado, e eu chego até a me arrepiar. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro que ele tinha um objetivo aqui nessa terra. E ele chegou ao ponto de falar: o Espírito de Deus está sobre mim. Por quê? Porque Isaías 61 é a profecia que Jesus falou na sinagoga. Olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Mas para fazer o quê? Por que o Espírito de Deus está em nós, na igreja, no corpo da igreja? Para operar e manifestar as obras de Deus. E às vezes a gente vê aí pessoas fazendo a obra de Deus, mas fazendo totalmente ao contrário daquilo que a gente vai ver aqui. Porque Jesus falou: olha, as obras de Deus é para trazer benefício para pessoas assim, como esse homem cego. Veja comigo em Lucas, capítulo de número 4, versículo 18. Vamos lá rapidinho, depois a gente volta aqui para João. Lucas capítulo 4, versículo 18. Está escrito assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar o quê? Os pobres. Evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos. Só gente ruim aqui. Só gente que está precisando mesmo. Pastor, eu estou precisando também. Nós nos encaixamos aqui, amados. E dá vista a quem? Com quem Jesus Cristo se encontrou lá e falou: olha, essa cegueira de nascença é para se manifestar as obras de Deus. As obras de Deus, Jesus está falando aqui em Lucas 4, versículo 19, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que vai acontecer com aquele homem cego de nascença? A manifestação das obras do Senhor através de Cristo. Mas vai acontecer através da atitude dele, não só de ouvir Cristo, mas de praticar aquilo que Cristo está falando. Amados, a cura vai chegar sobre a nossa vida naquilo que nós vamos precisar. Mas temos que ouvir e obedecer a palavra de Cristo, para a manifestação das obras de Deus ser concretas e realizadas na nossa vida. Volta comigo em João, capítulo 9, versículo de número 4. João 9, versículo 4. Mudei tudo, né, Rafa? Mudei tudo aí, né? Mas é o Espírito Santo de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Olha o que Jesus está falando. Quais são as obras? Nós lemos lá em Lucas capítulo 4. Apregoar a liberdade aos cativos, anunciar as boas novas, curar os cegos. Meu irmão, aquele cego procurou a pessoa certa. Mas essa pessoa certa vai falar assim: eu preciso que você tenha uma ação, que você pratique aquilo que eu vou falar para você. Versículo de número 6, continua aí comigo em João 9, versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo
pensando assim, né? Fala assim: que nojo, cuspiu na terra e fez lodo. A gente não entende. Mas Jesus está fazendo ali com que esse homem venha ter uma atitude. Crer naquilo que está sendo falado e não para aquilo que Jesus está fazendo. Veja aqui: e fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe. O que Jesus fala não é a palavra? Claro, se ele está falando, é uma palavra que ele está liberando. Então basta você crer ou não, você praticar ou não. Eu te falei que se você praticar, além de você viver os milagres e a provisão, você também receberá a cura. Por isso que é importante nós prestarmos atenção para aquilo que Cristo está falando e para aquilo que nós vamos fazer, obedecer, praticar, fazer. Não quero que você seja só ouvinte, eu quero que você faça aquilo que tem que ser feito. Veja aqui só: e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. O tanque de Siloé significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou o quê? Vendo. E se ele falasse assim: o que Jesus está falando para eu praticar é um nojo, que vergonha, eu fazer isso na frente de todo mundo. Mas o que ele fez? Foi lá. Se lembra o que os discípulos falaram? Mas como tu mandas, eu lançarei o quê? A rede. O cego, eu quero a cura, eu vou lá. Será se provavelmente ele não se jogou naquela água? Com tudo? Porque a palavra de Cristo, amados, produz fé no seu coração. E quando produz fé no nosso coração, e a gente sendo um cumpridor, vai produzir o quê? O milagre, a provisão e a cura. Você viu o que aconteceu com ele? Ele voltou curado. Porque ele obedeceu a palavra de Jesus Cristo. Quando a gente obedece, e não é só ouvinte, irmão, se prepara, porque algo grande Deus já está fazendo. Tem que ir na igreja hoje? Vou. Porque quando eu chegar lá, eu vou sentar, eu vou ouvir, e quando eu sair, eu vou praticar a palavra de Deus. Eu vou continuar perseverando. Esse homem aqui foi curado. Recebeu a cura dele, porque ele fez aquilo que Cristo estava mandando. Cristo vai falar sempre ao seu coração. Esteja sempre praticando, não a palavra do homem, mas a palavra de Jesus Cristo. A palavra do homem volta vazia, mas a palavra de Cristo não. Ela não volta vazia. Para a gente finalizar aqui, volta comigo lá em Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, versículo de número 23. Lá no princípio, né, que a gente estava lendo. Tiago 1, versículo 23. Diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado
no seu feito. Tiago está falando, não seja ouvinte, mas sede o quê? Cumpridor da palavra de Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Fique de pé.